3 semanas. Aí é como se aí ele falou bem assim, ó, adeus, só que o arcanjo Gabriel ficou do meu lado e o Miguel e Jesus foi embora. É como se ele tivesse um carroça mesmo com 2 cavalos de ouro brilhando. E foi um cavalo subindo mesmo, subindo, voando pro céu. Aí ele entrou no céu, depois disso eu voltei pro corpo. Eu voltei com o corpo com a minha visão aberta e conseguia ver o arcanjo Gabriel atrás do irmão Jonas. Aí ele falou bem assim, irmão Jonas, tá bem? Eu falava que tô. Aí ele falou assim na mão, aí eu comecei a falar uma coisa, né, como pra ajeitar Jesus, pra botar Jesus na minha vida. Aí eu voltava pra casa, eu lia a Bíblia, orava e deitava. Eram umas partes das 10 horas, 10 e meia da noite, não. Meia-noite, é quando vamos dizer, como os macumbeiros dizem, né? A partir das meia-noite o portal é aberto. Cemitério. É verdade. Aí eu dormindo, mas na minha cabeça falando pra eu ir pra casa do Jonas naquela hora, de noite mesmo, de noitão. Aí eu saía, vinha, mas quando eu tava vindo, tinha o irmão Carlos, né, eu já tinha voltado pro corpo normal. O irmão Carlos, né, que ele também agora, ele foi liberto. E o demônio começava a se entortar, ele viu um demônio se entortando, né? Tipo nele, manifestado nele. Manifestado nele e o demônio se entortando. Aí eu bati no Jonas, no portão do Jonas, todo mundo dormindo. Aí o demônio foi tentar me atacar, né? Com aquelas mãos tortas, bem assim, ó. Ele tava com a mão bem assim, aí ele foi tentar me agarrar com a mão. Por isso que ele fica tipo, quando manifesta, tem aquelas garras tudo feias. Ele foi tentar me agarrar pra pegar aquelas garras pra me pegar e me matar. Aí na hora que eu falei, ele foi me agarrar, eu fiquei com medo, fiquei batendo mais forte. Eu lembrei que eu tinha um anjo ao meu lado, né? Eu falei, Arcanjo Gabriel, mete a espadada nesse demônio. Na hora que ele meteu a espada, eu tava com a fechada já fechada, né? Visão já fechada. Ele foi parar num portão quase do vizinho na frente, né? Ele quase atravessou o muro. Aí eu falava bem assim, ó. O Jonas abria. Aí ele falava o que foi, Micael, né? Mick, que ele chama de Mick, né? Aí eu falei, o irmão Carlos tá manifestado. Aí ele pegava, né? Eles chamavam ele, eles vinham, ele entrava e ficava ajoelhado no meio da sala. E é como se o Arcanjo Miguel tivesse do lado do irmão Jonas e ele queria ver, Jesus queria ver, o Arcanjo Miguel queria ver como é que eu ia usar o Arcanjo Gabriel. Tipo como se fosse testando você. Pra ver como é que eu ia tipo usar ele. Tipo uma obra de libertação. Aí ele falava mão pra trás, e o demônio do irmão Carlos me entortando e dando risada gargalhada. Aí eu pegava e falava bem assim. Aí eu assim, ó, meu jeito bem assim, ó. Roendo as unhas, né? Roendo as unhas? Aí eu lembrava que tinha já acontecido, porque eu já tinha esquecido. Aí eu falava bem assim, depois que eu fui liberto, eu não contei pra ele. Eu falei bem assim, ó, Jonas, dá licença. Pedindo que ele tava tipo, pedi pra ele dar licença. Aí, como eu já tinha visto ele expulsar demônio, né? Eu peguei e fiz bem assim, ó. Ele olhou pra mim com aquela risada dele e deu um sorriso, como se ele não tivesse poder sobre ele, né? Tava comigo, não ia ter poder sobre ele. Aí o irmão Jonas falou bem assim, ó, cuidado pra ele não te atacar. Aí eu falava bem assim, calma, irmão Jonas. Aí eu falava, irmão Jonas. Eu falava bem assim, ó, Arcanjo Gabriel, mete a espadada e amarra esse demônio, né? Aí na hora que eu falava isso, o demônio clava o sorriso e botava a mão pra trás com a mão assim ainda, ó. Com a mão assim, ficava bem assim, ó. Com as mãos pra trás. Com a mão pra trás, com a mão bem assim, ó. Aí eu olhei pra trás pro irmão Jonas assim. Aí o irmão Jonas como se estivesse impressionado, né? Aí nisso, foi bem na hora Jesus abriu a visão. E viu o arcanjo Miguel
eu não conseguia ver a face dele, né? Só que eu sentia que ele entrando na minha cama, né? Eu daí dava aquilo, eu voltei pro meu quarto, eu dormi na sua cama. E eu dormi, e nisso, né? Eu deitei do jeito que eu caí do céu, eu dormi. Aí nisso, e na oração, já na vida. Não, onde que eu tava orando, né? O irmão Carlos já tinha falado que apareceu uma coroa linda das nuvens e um povo recebendo e nós, né? Recebendo a coroa. Aí só que nisso também apareceu uma coroa preta com uns olheiros de cachorro, né? Aí embaixo tava escrito bem assim, ó, os maiores pecadores. Aí apareceu um bocado de nome, aí quando botava os dois, né? Aí quando botava a coroa, coisa, né, deles, os maiores pecadores, aparecia o nome embaixo. Dos Aí, maiores pecadores. Tinha a coroa de glória, né? e a coroa E a coroa de desprezo, né? É. A coroa dos desprezados, que não aceitaram a palavra de Deus, os cães. Só que o que me pegou mais foi o irmão Eduardo, né? O meu primo Eduardo. Só foi aquela parte mesmo. Aquela parte depois tinha o nome Carlos Eduardo, né? Aí passou. Aí quando ele botou a coroa apareceu. E apareciam os familiares também, os mais próximos, né? Como da igreja. Apareceu lá Eduardo Norberto. Eu já tinha desconfiado, né? Eduardo Norberto. Apareceu primo da igreja João Micael e Jonas Norberto. Aí tá. Aí pastor. Apareceu Vandiclay Silva, né? Vandiclay Silva. Aí tá. Aí depois aparecia o nome, a barra, não, a barra aparecia a tentativa de salvação. Aí nisso aparecia um telão, né? O telão onde mostra os pecados. Aí é como se fosse um filme, só que o resto do negócio do pecado que ele fez não mostrava pra mim, é como se tivesse embaçado. Aí desembasou na hora começou a falar da academia. Aí, tipo assim, tem um telão, tipo, ele tava lá vendo esse telão. O Eduardo, nosso primo, tava lá vendo esse telão, né? E ele tava vendo os pecados que ele cometeu. Só que pra mim não aparecia. Não apareceu os outros pecados, só focou na academia. Na academia. Aí o demônio, né? O que dava dando as coroas. Aquelas coroas Tipo, pretas. aquelas coroas pretas, né? Aí ele olhou pro telão, olhou pra ele, pro Eduardo, deu aquele sorrisinho, sempre aqueles demônios que manifesta dá. Tipo, risadinha de lado, né? Tipo, Aquelas, deboche. Tipo, deboche da cara. Demônio miserável. Aí o Eduardo o nosso primo Eduardo, ele olhava assim, ficava bem assim, de cabeça abaixo, e falava bem assim, ó. Né? O pastor Van de Clay tentou te salvar e os seus primos, né? O nosso povo sempre manifestou no seu no corpo de João com os seus primos para te mostrar. Você não quis a salvação, você ficou na nossa casa, onde que nossas primas Pombagira, nossas primas de caveiras de sangue, né? Somos cegos, ficava, né? Aí nisso apareceu, aí apareceu. Tipo assim, no dia que ele veio aqui Foi. E te viu manifestado, foi falado até aquele dia? Uhum. Aquele dia você foi lá, você viu ele, seu primo manifestado e você não acreditou. Né? Então foi, até isso vai ser falado. Até isso vai ser falado, porque tudo que a gente fala e tudo que a gente faz é tudo anotado. Tudo anotado. Né? Naquele grande dia vai ser tudo jogado na sua cara mesmo. Não tem essa não. Né? A Bíblia fala assim, tudo que o homem falar vai ser usado contra ele ou a favor dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, com essas coisas. Pode continuar. Aí nisso aparecia, aí ele falava, aí aparecia as coisas, né? Não aparecia no telão, mas aparecia pra mim mesmo. Apagava, aí aparecia como se eu estivesse na academia. Aí só que eu não me movia, não conseguia me mover. Eu só vi o povo entrando, né, na academia e os demônios lá, só esperando eles. Aí eram as mulheres de calça curta, aquelas blusas curtas e colado, né? Uhum. E os homens com regata, shortinho curto. E Deus se agrada disso? não, aí falava bem assim, ó. Também tinha uma palavra bem assim, ó. Se Deus fez com você, se você é mais semelhante de Deus, pra que você ia ter pra que você vai querer um corpo bombado?
É verdade, né? Se Deus fez de um jeito, o que que a pessoa quer mudar, né? É como se aquele sonho tivesse acabado e tivesse outro. Tipo, como se fosse tipo, como se fosse um É. filme cortado, né? Tipo, um pedaço de cada coisa que Uhum. você via. Aí, depois disso, eu via nas manifestações, né, que tinha aqui, sempre num testemunho que tinha, os demônios vinham de lá, tudo vinha da parede dos fundos, de onde que veio Jesus. Uhum. Aí, nisso, apareceu no vizinho de trás, né, uma compota de barro com Tipo terra... aquelas compotas que tu fala, aqueles que eles botam um frango, galinha dentro, né? É aqueles negocinho de... É uma vasilha de Tipo barro. uma vasilha de É, uma barro. vasilha de barro assim, ó. Com uma compotinha desse tamanho aqui, desse tamanho aqui, ó. Aí dentro da compota tinha carne de, carne de, carne de galinha, de animais, um bocado de carne misturado mesmo, um fedor, terra de cemitério, fumo e charuto no pé do coisa. Misericórdia, tá queimado em nome de Jesus. Aí aparecia todos os masculinos de um lado, de cá, e as pombagira desse lado de cá. Aí pegava, né? Aí na compota tinha moedas. Moedas em cima. Era cheia, ficava cheia. Mas em cima das moedas tinha um. Eu conseguia ver a diferença do sangue de animal pro sangue humano. Aí em cima do dinheiro tinha o sangue de animal, né? Animal. Todos os animais. Quase todos os animais, né? Que se encontra fora do zoológico, né? Tipo isso. Uhum. Aí pegava. Mas encostado no muro mesmo. Tinha uma estátua do Exu Morcego. Era pelo menos Quase 1 metro de altura. quase de 1 metro, e o outro deixou o caveira que era mais alto. Como se um fosse mais forte que o outro. Uhum. Aí tinha duas compotas. Uma de cá, né? Com aquela vasilha, com a compota, e veio de lá, mesma coisa. Aí tinha a cabeça de um boi preto, a outra tinha a cabeça de um boi, já que um boi é aquele boi branco. E no meio tinha um símbolo, né? Com aquele símbolo lá, tipo um F, tipo um 7, de cabeça baixa com F, com alguma coisa que eu não sei explicar que eu já fiz na macumba, eu já vi fazendo. O sangue humano, como se ele tivesse cortado o pulso mesmo, o pulso, e ter pegado o sangue e ter fazido o símbolo, o sangue nas duas cabeças. Uhum. Tipo um ritual de magia, né? E o pior mesmo é que foi que dentro da compota tinha as mesmas coisas, né? Charuto, terra de cemitério, só que não foi carne de animal, foi carne humana, como se ele tivesse matado o humano, né? E ter botado lá mesmo nos dois negócios. Aí nisso, aí eu via sempre aí eu pegava e via pra trás, né? E tinha três nomes de casa. Tinha a minha casa, em casa da vizinha do lado dele, e a casa Jonas. Só que o nome da casa Jonas, casa ou Jonas, né? Tinha o nome Jonas, casa Jonas. Apagasse, o papel sumisse, e as duas casas é como se estivesse glorificando, né? As imagens, Demônios. os demônios, e aumentando os nomes, né? Tipo, aqui a gente ora, faz a vontade de Deus, então tava sumindo da Nome. macumba, né? O nome lá tava sumindo, mas a das outras casas tava aumentando. E só entrando mais portais mesmo. Aí eu via todos os demônios, né? Que todas as coisas eu falava pra ele quando eu era manifestado, quando dava visão, né? Eu sempre falava e sempre os demônios vinham de lá. É como se tivesse aquelas coisas. Como ele se mudou e já tinha acontecido, já tinha feito, né? As coisas já tinha feito. Aí também eu via sempre para as imagens, né? Nas paredes. E debaixo da mesa, de uma mesinha que tem, tinha a imagem do morcego, né? Exu morcego. Exu morcego. E a outra tava com a cabeça a caveira, Caveira. tava se formando. Ia até o símbolo que tava na testa dele e aquelas bocas abertas com os dentes afiados. Aí, só que como é que eles chegaram já, aí não deu pra se formar, aí ficou só a metade da cabeça sem um símbolo. Aí foi isso mesmo, só. Tipo, quando nós chegou, parou de fazer os trabalhos. Foi, os trabalhos acabou. Tipo, quando nós não tava morando aqui, né? E quando chegamos aqui, foi por isso que ele ficou furioso, o diabo, né?
O diabo ficou muito furioso com nós porque a gente tem uma vida de oração, né, de jejum mesmo. O Micael sabe como é que é aqui, que nós não para de jeito nenhum, né? Aí, como é que eles. Como é que eles não. Eu tava manifestado, né? Eu falei sobre aquilo. Mas sempre começava a vir os demônios da parede, é porque eles não fechavam o portal que tava na parede. O portal do sumo cego e o eixo caveira, né? Aí foi fechado. E depois disso não começou mais nem a vir um demônio e até mudou as estátuas. A estátua que tava virada pra cá virou pro lado de cá. Pro outro lado de lá, né? Uhum. Tipo, tava virada pra cá, as estátuas de Macumba estavam viradas pra essa casa de cá, pra nossa casa. Aí depois que a gente chegou, eles viraram a estátua pro outro lugar. Pro outro lugar. E até eles botaram outro papelzinho. A casa de. Vou falar o nome aqui. Adão. Aí tava com a casa Adão. Ixi, tá repreendido em nome de Jesus. Pois é, tá vendo aí, né? Aí fala que Macumba é de Deus, né? Uhum. Eles falam que o que é. Toda religião leva a Deus, né? Leva Jesus, leva a Deus. Eles vão pro inferno se eles continuarem desse jeito. Uhum. Né? Você já veio de lá, né? Você veio da Macumba. E lá é bom? Não. Tudo que faz em oculto, Deus não se agrada, né? Deus gosta da sinceridade, né? Da verdade. Mas é isso aí, igreja. Esse é um testemunho, né? Isso é só uma visão que ele ficou, acho que não ficou nem 30 minutos orando. A gente até chamou ele estava em trânsito. Nós chamava ele ficava parado. Pronto, você está desmaiado. Né? Nós chamava ele não respondia, né? Mas Jesus está trabalhando na vida dele, né? Logo, logo também. Então, o David também, a Juliana, para contar os testemunhos deles, né? Em nome de Jesus Cristo. Tá aí o testemunho do Micael, uma visão que ele teve, né? Que Jesus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Pai do Senhor. Pai do Senhor.